Esse é o nome bonito do que a gente vai ter hoje, que são jogos combinatórios imparciais. Mas, basicamente, isso quer dizer que são coisas que podem ser reduzidas a NIN e NIN. Então, hoje a gente vai ver mais ou menos como que é a teoria de NIN, como ele funciona, por que ele funciona, como que a gente descobre as coisas e como a gente transforma outras coisas em NIN. E o que a gente pode transformar em NIN, né? Então, vamos começar com um exemplo de jogo bem simples, que é um jogo de subtração. Eu vou ter uma pilha. E essa minha pilha, ela tem tamanho 21. Ela tem 21 pedrinhas. Eu não vou desenhar elas todas aqui. E em cada lugar, né, os dois jogadores se alternam e cada um deles pode tirar de 1 a 6 pedrinhas. Ok? Então, vamos jogar esse jogo. Thiago. Eu começo a jogar? Começa a jogar. Eu tiro... Desculpa. O último a jogar ganha. Isso. Tá bom. Então agora você tirou 3, foi pra 18. Eu vou tirar 4 e vai pra 14, beleza? Então você mandou pra 18. Eu vou mandar pra 14. O que você faz? Vou tirar 6. Você vai tirar 6, aí vai pra 8, eu vou tirar 1, eu vou mandar pra 7. Você vai fazer o quê? Tirar 2. Você tira 2 pra 5, eu tiro 5, eu ganho. Ok? Opa, 5. Tá bom, mas você percebeu o que mais ou menos aconteceu aqui? Sim. Você vê que nesse final você tinha 7 pedrinhas e não importa o que você fizesse, você ia perder. Então aqui a gente introduz um conceito que é o que é uma posição perdedora e uma posição vencedora. Então deixa eu fazer uma versão menor disso aqui, sei lá, vou desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E eu posso tirar de 1 a 3. Percebe que se eu tiver com 1, 2, eu posso tirar, vai de 1 a 2, né? Se eu tiver com 1 ou 2, eu já ganhei, porque eu posso tirar todas as pedrinhas e ganhar o jogo, certo? Então isso aqui é uma posição vencedora, isso aqui é uma posição vencedora. W de winning. Se eu tiver aqui, eu só posso tirar 1 ou 2 pedrinhas. Então não importa o que eu fizer, o meu oponente vai ganhar, certo? Então isso que a gente chama de uma posição perdedora, losing. Aí, essas duas posições, por que elas são legais? Porque eu sempre posso mandar o meu adversário em uma posição perdedora, que é uma posição que ele vai me fazer ganhar de qualquer jeito, certo? Então aqui, de novo, é uma winning, aqui é uma winning, e pelo mesmo motivo daqui, isso aqui é uma losing. E sempre que for um conjunto, tipo, 1, 2, 3, até alguma coisa, vai ter essa carinha aqui. Inclusive tem alguns problemas no spot, que é isso, você basicamente só tira módulo, e se o módulo, ele mais 1 for 0, é porque você está na posição perdedora, e caso contrário, você está na posição vencedora. E a estratégia é sempre essa, né? Jogar ele para uma posição que não importa o que ele acontece, você consegue mandar para um múltiplo daquele número. No caso, a última posição que você pode fazer mais 1. Na verdade, esse jogo pode ser generalizável para um subconjunto qualquer, então podia ser 1, 3 ou 5. E você sempre vai ter uma coisa com essa cara aqui, mais ou menos. Então, sempre vai acabar sendo uma recorrência, e você tem que achar os períodos, mas tanto faz. Então tá. Vamos definir certinho, então, o que é esse negócio de posição perdedora e vencedora que eu só falei. Uma posição perdedora, vai. Uma posição é perdedora se, não importa o que eu fizer, o meu oponente ganha, correto? Então eu vou falar, eu tô numa posição perdedora, se e somente se, não importa o que eu fizer, a posição que eu mandar vai ser vencedora. Então, uma posição é perdedora se só manda para vencedora. Ok? E uma posição perdedora, ou quer dizer, uma posição vencedora, eu não sei como escrever sem fazer esse barulho. Tá bom, uma posição vencedora, ela é se ela manda pra alguma posição perdedora. Porque eu posso escolher, certo? Se uma posição vencedora manda pra uma perdedora e pra uma vencedora, eu só escolho mandar pra perdedora. E o meu oponente vai estar perdendo. Então, se manda pra manda. E é importante a distinção. Alguma perdedora. E é isso que a gente quer dizer quando fala que os dois jogadores jogam otimamente, é que se ele tá numa posição vencedora, ele sempre vai mandar pra uma perdedora. Porque
Você ainda pode ir numa vencedora e mandar pra uma vencedora, mas se você fizer isso, seu oponente ganha. Você não quer fazer isso, certo? Beleza. Então a gente tem mais ou menos qual é um perfil, e os jogos eles vão se basear muito fortemente nesses dois conceitos. Mas vamos ver que jogos que a gente vai poder investigar agora e quais são os requisitos pra gente poder fazer esse tipo de análise, que nem eu fiz com o jogo da subtração, que é aquele jogo que a gente tava falando. Então aqui eu tenho alguns requisitos. Vamos lá. Primeira coisa é que tem que ter 2 jogadores. Só 2. Porque você percebe que se eu tenho mais, fica meio ambíguo aqui, fica meio estranho. Eu vou perder, mas eu posso mandar pra uma posição que, sei lá, tá jogando eu, o Pedro e o Gabriel. A gente tá em 3 pessoas. Eu posso mandar em uma solução que, se eu vou perder, eu posso mandar pra uma que o Pedro ganha ou que o Gabriel ganha. E pra mim isso é irrelevante, né? Porque eu já tô perdendo. Então, as coisas você tem que pegar restrições. Então a gente não vai lidar com jogos. Sempre vão ter 2 jogadores. E, de novo, pra essa análise, né? Como eu tô mandando pro meu adversário, eles têm que alternar. Então, eu vou fazer um movimento, sei lá, o Pedro vai fazer outro movimento, eu vou fazer um outro movimento, o Pedro vai fazer outro movimento, e assim por diante. Ok? Uma outra coisa é que os jogadores eles têm que ser simétricos. Então, o meu conjunto de jogos, o conjunto de movimentos que eu posso fazer é o mesmo conjunto de movimentos que o adversário pode fazer. Ou uma outra maneira de falar isso é que se eu tô num estado do jogo, beleza? Então, sei lá, no jogo da 18 pedrinhas, os movimentos que eu posso fazer são os mesmos movimentos do que se meu adversário tivesse numa pilha com 18 pedrinhas e agora fosse a vez dele. Beleza? Esse é um jogo simétrico. Tem um nome que é partizan, quando ele não é simétrico, e ainda tem uma teoria bem legal disso, só que acaba sendo um negócio bem diferente, assim, você investiga outras coisas. E a gente não vai lidar com isso, não dá pra reduzir pra ninho. Outra coisa é que, os jogadores alternam, o último a jogar ganha, isso é bem importante. Então você percebe aqui, a última pessoa a tirar, ganhou. E se não for isso, a gente chama que é um jogo misère. Misère é uma teoria separada, e é engraçado até, porque às vezes pegar um jogo normal e transformar ele em misère é só uma adaptação muito simples, vai ser o caso de ninho, eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, e às vezes ferra tudo, e aí vira um jogo completamente impossível. Então, se cair isso, você tem que descobrir qual que vai ser o caso. Beleza? E outra coisa é que o jogo sempre acaba. Então, você não pode ter um ciclo infinito. Se você puder ter esse tipo de coisa, você vai ter que lidar isso de uma forma diferente. Mas você percebe que eu não dei a opção de tirar 0 pedrinhas no jogo da subtração. Porque senão, sei lá, o Thiago ia ver que ele ia perder e ia falar, vou tirar 0 pedrinhas. Vou tirar 0 pedrinhas. E que se foda. Então, até, sei lá, eu mandar ele pra uma posição vencedora. Então, ele sempre tem que acabar. Tem um conjunto de posições e elas vão minguando pro final. E aí também tem uns detalhezinhos, um pouco menos fundamentais, que é, o jogo ele tem que ser determinístico, ou seja, o Pedro ele vai jogar um dado e vai andar aquele quantidade de casinhas. Já não é válido. O jogo ele tem que ser baseado completamente em informação. E uma das outras coisas disso é que os 2 jogadores têm informação completa do jogo. Ou seja, por exemplo, um jogo de cartas já não é válido, porque eu não sei quais são as cartas do meu oponente. Os 2 jogadores têm que saber de forma completa qual é o estado atual do jogo. Beleza? Então agora vamos falar de NIM. Ok? Então tá. O que é NIM? Que vocês provavelmente já ouviram falar bastante. Eu tenho várias pilhas de diversos tamanhos. E tem 2 jogadores, né? Ele obedece todas aquelas restrições que a gente já falou. E em cada rodada, um jogador pode escolher uma pilha e tirar uma quantidade de pedras não 0 dela. Beleza? Então vamos perceber, né, que isso tem 2 jogadores, eles alternam, o estado é bem definido, os 2 jogadores sabem o estado, dá pra ver que ele não cicla, porque o número de pedras sempre diminui. Ele obedece todas as coisas que a gente falou lá atrás. Então tá, sei lá, eu vou escolher a pedra 1, eu vou tirar 2 pedras dele. Aí o meu oponente ele vai escolher esse daqui, vai tirar a pilha toda. Eu vou tirar essa pilha, meu oponente vai tirar essa pilha e ele ganhou. Esse é um exemplo de um jogo, beleza? E a gente basicamente quer saber quem que ganha, quando que alguém ganha. Se tem uma pilha é fácil, né? Se tem uma pilha, o primeiro a jogar sempre ganha, porque ele pode tirar a pilha toda. Aí é bem fácil. Se tem 2, você pode começar a conjecturar coisas. Uma observação fácil de você ter é que se você tem 2 pilhas iguais, o segundo sempre ganha, porque ele pode ficar copiando o oponente. Então, se meu oponente tira uma pedrinha daqui, eu tiro uma pedrinha daqui.
Se o oponente tira 2 pedrinhas daqui, eu tiro 2 pedrinhas daqui. E no final eu sempre vou ganhar. Beleza? Se eu vim depois. Mas a gente quer generalizar para várias pilhas. E se você continuar fazendo essas observações para baixo, é fácil. Beleza? Tipo, se tem 2 pilhas só e elas têm tamanho diferente também, o primeiro sempre ganha, porque ele pode fazer com que elas tenham tamanho igual no primeiro movimento. Mas vamos ver como que acontece para várias pedrinhas. O que eu vou fazer é que eu vou chutar aqui uma coisa completamente arbitrária e a gente vai ver por que ela funciona, ok? Então eu vou falar mais ou menos qualquer resposta e a gente vai ver por que ela obedece certinho essa minha definição de posição vencedora e posição perdedora. E para isso a gente vai conhecer a operação Shor. Shor. Shor bitwise, no caso. Como que isso funciona? A gente vai representar essa posição por isso aqui, né? Essa operação. E eu tenho, por exemplo, aqui. O que é tirar o Shor de 5 e 2? Eu preciso pegar a representação binária desses números. Então, 5 vai ser 1, 0, 1. E 2 vai ser... Deixa eu colocar aqui só um 0 para ficar igualzinho o tamanho. Vai ser isso aqui. E o Shor dos dois é o quê? Eu vejo os 2 bits que estão na mesma posição. Se eles são iguais, eu escrevo 0. Se eles são diferentes, que é o caso aqui, eu escrevo 1. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho 1, 1, 1. Que se eu transformar de novo de binário para número normal, é 7. Tá bom? E qual que é a coisa que eu tô conjecturando aqui? É que se eu tenho as minhas várias pilhas e eu tirar o Shor dos valores delas, eu tô numa posição perdedora só se o Shor for 0. Senão, sempre consigo ganhar. Que parece um negócio completamente arbitrário, certo? Mas vamos ver porque isso funciona. Então, vamos lá. Qual que é a minha conjectura? A posição é perdedora se e somente se o Shor é 0. Beleza? Vamos ver por que isso funciona. Tá bom. Então, eu tô numa posição perdedora. O que é uma posição perdedora? Ela só manda para posições vencedoras. Certo? E perceba que se eu tenho várias pilhas e o Shor delas é 0, não importa o que eu fazer, o Shor vai ficar diferente de 0. Vamos ver uma maneira simples de provar isso, tá bom? Eu vou ter uma coisa do tipo Shor de A, Shor B, Shor C, Shor D, certo? E isso é igual a 0. E aí, generalidade, que a pilha que eu vou mudar vai ser A, ok? A pilha que eu vou mudar vai ser A. Eu posso reescrever isso, se você souber um pouco das operações de Shor, que B, Shor C... Nossa, Shor D, tá bom, mas Shor, sei lá, qualquer coisa, algo, Z, isso. Tá bom, Shor Z vai ser igual a A. É isso que isso quer dizer, tá bom? Então, o que isso quer dizer? A única forma de eu zerar o Shor dessa expressão, colocando um elemento, é que se ele for exatamente igual a A. Mas eu não posso, porque eu vou mudar o valor de A. Então, eu sei que necessariamente isso aqui vai ser desigual e esse Shor não vai ser 0. Beleza? Vocês estão convencidos? Ok. Então, essa é a parte mais simples, né? Uma perdedora é Shor 0. O que isso quer dizer? Qualquer pilha que eu mudar qualquer coisa, eu tô numa posição que o Shor é diferente de 0 e, portanto, é uma posição vencedora. E agora vem a parte um pouco mais difícil, que é provar aqui. Se eu tô em alguma posição que o Shor, ele é diferente de 0, eu sempre consigo mandar para uma posição que o Shor é 0. Beleza? Isso aqui é um pouquinho mais... é um pouquinho mais fino, né, a prova disso. Então, vamos lá. Eu tenho um negócio do tipo... Eu vou assumir que eu tenho vários números, eu vou tirar o Shor deles, beleza? Então, eu vou ter aqui, sei lá, 1, 0, 0, 1, 0, 0, não sei o quê. Aí eu vou ter 0, 0, 1, 0, sei lá, 1 aqui. Beleza? E eu vou ter assim por diante. E eu vou ter vários desses. Vários números. E eu tenho que se eu tirar o Shor disso tudo, vai dar uma coisa que vai ser 0, 0, 0, 1 e qualquer merda aqui. Qualquer coisa. Certo? Sempre vai ser algo desse tipo. Só uma coisa. Quais propriedades tipo, aritméticas do Shor tem? Todas.
todas. Shor é muito louco porque Shor tem todas as propriedades do universo. Porque é um negócio muito forte. Então, Shor, ele A, Shor, A é igual a 0, 0 é elemento neutro. Você pode colocar Shor B, Shor C é igual a Shor B, Shor C. Eu tenho que ela é, né, você pode mudar a ordem, então a Shor B é igual a é igual a B, Shor A. E a operação inversa do Shor é o Shor mesmo. Então, A, Shor B é igual a. Tem todas as propriedades que você possa imaginar que são razoáveis, são minimamente razoáveis. E até as que não são razoáveis. Por isso que problema de Shor é tão difícil, porque você pode fazer qualquer coisa. Tá bom. Mas eu não vou usar nada disso. Beleza. Quando eu tô fazendo Shor de várias coisas, eu posso falar que eu basicamente estou somando os bits daquilo e tirando o módulo 2, beleza? Porque se eu tenho 2 1s, ele vai virar 0. Então eu tô somando o número de 11 e tirando o módulo 2. Então tá. O meu Shor vai ser alguma coisa dessa forma. O que isso quer dizer, que tem 1 aqui? Quer dizer que tem um número ímpar de caras que tem um aceso aqui, certo? Ou existe pelo menos um cara que tem um 1. Certo? Isso também vale. Se é um número ímpar, tem pelo menos um. Então vamos pegar um deles, beleza? Eu vou pegar um deles aqui e eu vou escrever ele aqui por último. Então ele vai ser alguma coisa aqui. Aqui vai ser lá, eu vou ter um conjunto S1 aqui. E eu vou ter um 1 e eu vou ter aqui um conjunto S2. Beleza? E agora eu vou separar esse cara em duas coisas que somam ele. E que o Shor é o mesmo. Então, eu vou separar esse cara, né? Aqui vai ter 3 pontinhos. Mas agora esse cara, em vez de ser S1, 1, S2, ele vai ser S1, 0, 0, 0, 0, 0. E 0, 0, 0, 1, S2. Você concorda que a soma dele é ele, certo? E o Shor também. O Shor se manteve. Ok. Onde você separou ele? Eu peguei o bit que eu quero isolar, que é o primeiro bit da resposta, que tá ligado. E eu só peguei tudo que tava atrás e separei ele. Porque agora o primeiro bit ligado desse segundo elemento é o bit ligado no meu Shor. Tá bom? E agora que eu tenho um S2, o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui e transformar em algo menor. Esse Shor. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui pra 0, certo? E você concorda que qualquer número que eu formar aqui e que esse bit é 0 vai ser menor do que 1 e S2? Porque assim que bits funcionam, né? Se tudo tivesse ligado, ainda ia ser menor do que 1 e nada. Então eu posso pegar aqui o 0 e transformar isso aqui, esses últimos caras, daí você concorda que a partir do momento que esse bit é 0, esse bit aqui é 0, certo? E aqui eu vou tendo alguma coisinha. E eu posso transformar isso aqui em qualquer seja a coisinha. Então, sei lá, se aqui é 1, eu coloco aqui um bit 1 pra zerar. Se aqui for 0, eu coloco um bit 0 aqui pra zerar. Se aqui for 1, eu coloco um bit 1. E eu faço isso de maneira a zerar o resultado. Então eu consigo jogar o meu Shor pra 0. Ok? Então sempre que eu tenho um Shor diferente de 0, eu consigo jogar um Shor pra 0. E sempre que o meu Shor é 0, eu só posso jogar o meu Shor diferente de 0. Então eu tenho que Shor cumpre as propriedades que eu quero aqui. E portanto Shor é uma coisa razoável pra eu ver se a minha posição atual no meu jogo de ninho é vencedora ou perdedora. O que é muito legal. Agora a gente tem que ver como que um jogo genérico vira NIN, certo? Porque, como eu falei, jogos combinatórios imparciais são coisas que eu vou transformar em NIN. Por que eu posso transformar as coisas em NIN? Por que NIN é legal? Por que eu quero isso? Então, vamos ver como que eu vou modelar um jogo genérico, beleza? E, basicamente, eu vou assumir que ele vai ser um jogo só. Então, não é NIN que são várias pilhas paralelas. Vai ser uma pilha só, tá bom? Eu vou ter primeiro a minha posição perdedora final, que é quando a coisa tá vazia, ou quando acaba o jogo. Que é a coisa que acontece depois que eu faço o meu último movimento válido. Tá bom? Sei lá, no caso do jogo da subtração é quando eu não tenho nada. No caso de ninguém também é quando eu não tenho nada. Ok? Então eu vou ter esse meu 0 aqui, que é o ponto final. E eu tenho que o jogo não cicla. Então se eu pegar, sei lá, um estado aqui, A,
Deixa eu não fazer uma bolinha aqui. Eu apontar ele para todos os estados que ele faz, eu sei que isso não vai ter um ciclo, então eu vou ter uma DAG. Ok? E o que eu quero fazer? Eu quero associar um número a cada estado do meu jogo, de forma que eu quero associar um número a cada estado do meu jogo, de forma que, se eu tô nesse estado, é o equivalente a eu ter uma pilha de tamanho X em NIM, beleza? Se o número de estado é X. A gente vai chamar esse número de Grande. Que basicamente o nome é o número da pilha de NIM análoga ao estado do meu jogo atual. Ou também tem gente que chama de números, que eu acho mais fofinho. Que são tipo números, só que de NIM. É uma legal. Tá bom. Então, e novamente eu vou, assim como eu fiz com o Shore, eu vou conjecturar uma coisa completamente arbitrária e eu vou provar que tá certo. Oi. Pilha de NIM é a situação do jogo, pode ser reduzida a situação, tipo, é a situação do jogo de NIM. Tem as várias pilhas. Isso. As pilhas de NIM é um jogo de NIM. Eu quero basicamente transformar qualquer outro jogo que eu tenho em um jogo de NIM. Porque jogo de NIM eu sei resolver, certo? Então eu quero pegar um jogo que eu tinha e passar a conseguir resolver ele, transformando ele num jogo de NIM. Beleza. Então eu tenho meu número de grande ou meu número. E, novamente, eu vou conjecturar uma coisa completamente arbitrária e vou provar que ela está correta. E eu vou introduzir outro conceito. Assim como vocês aprenderam Shore, vocês vão aprender Max. E Max parece a coisa mais inútil do mundo. Eu lembro quando eu aprendi e falei, nossa, por que isso tem um nome? O que é o Max? Max é uma coisa, a operação de um conjunto, beleza? Então eu tenho aqui, tipo, por exemplo, Max de 0, 1, 3, 5. E o que ele quer dizer? Quer dizer o menor número convenciona-se maior ou igual a 0, mas em geral maior ou igual a 0, que não está no conjunto. Que não está em S. E esse é meu max de S, né? Meu max de S. Ok? Então, por exemplo, qual é o max de 0, 1, 3, 5? 2. Que é o menor número que não tá aqui, certo? Então, esse aqui é 2. Ok? E como que eu vou definir Como que eu vou definir, então, qual que é o estado de um jogo genérico? Eu vou apagar isso aqui já, tudo. Que eu acabei de escrever. Tá. Como que vai ser meu jogo genérico? Eu vou falar que o número de grande de um estado que eu tô é o max dos números de grande dos estados que eu alcanço. Como assim? Calma, tá bom. Então aqui eu tenho meu estado final e eu convenciono que o número de grande dele é 0. Basicamente, se o número de grande é 0, você tá numa posição que perde. É uma posição que perde? É uma posição que perde. Tá bom. E aí, eu vou pegar o max de todas as coisas que eu aciono, certo? Então, em geral, o que importa pra gente seria mais ou menos a max igual ou diferente de 0. Mas tá, 0, então eu tenho todos os caras que apontam pra 0. Você concorda que todos eles têm uma posição vencedora? E se eles apontam só pra 0, o max deles é 1. Beleza? Se eles só apontam pra 0, o max deles é 1. Porque 1 é o menor número que ele não aponta. Certo? E aí eu tenho outro cara aqui, sei lá, ele aponta pra esse 1 e pro 0. O max deles é 2. Beleza? Um cara que aponta pra esses dois caras também, o max dele é 3. Um cara aponta aqui só pra 2, o max dele é 0. Porque ele não aponta pra 0. Beleza? E isso é bem similar a NIM, porque NIM é interessante, porque uma pilha de NIM, o max dela é ok? Por quê? Ela tem tamanho 0 aqui, né? Se eu tenho qualquer número maior do que ela, do que 1, ela consegue transformar numa pilha de tamanho 1, certo? Então vai, uma pilha de NIM de tamanho 1 tem grande 1. Uma pilha de NIM de tamanho 2, você pode jogar para uma pilha de tamanho 1 ou você pode jogar para uma pilha de tamanho 0.
Então o max dela é 2. E assim por diante. Então a pilha de Nin de tamanho N tem o max N. Porque é realmente o último cara que ele não consegue apontar é jogar pra ele mesmo, porque você tem que tirar alguém de lá, daquela pilha, se você vai jogar naquela pilha. Beleza. Agora, por que isso aqui é interessante pra gente? O que eu vou mais ou menos conjecturar aqui? Que a gente só se importa com o max, porque se eu tenho um max, vamos supor que eu tô definindo dessa forma, beleza? E eu quero jogar pra um cara que tem um valor maior do que o meu. Isso nunca vale a pena. Então, sei lá, se eu tô aqui num lugar que o max é 3, e eu for jogar pra um cara que o max é 5, o meu oponente pode jogar de volta pra um cara que o max é 3, certo? Porque se o max dele é 5, quer dizer que ele com certeza alcança o 3. Se o max dele é 5, ele alcança 0, 1, 2, 3, 4, não 5 e talvez mais coisas. Então nunca vale a pena eu jogar para um cara que tem max maior do que o meu. Por quê? Tipo, ele posso voltar pra posição que tem o mesmo max, mas por que isso é ruim necessariamente? Não é ruim, mas não é bom. Nunca vale a pena. Porque se eu tô numa posição perdedora aqui, o meu oponente, sei lá, eu vou jogar pra 5, meu oponente vai me jogar pra 3 de novo e eu ainda tô numa posição perdedora. Mas posições sem o mesmo max são perdedores ou vencedores? Sim, elas têm o mesmo estado. Que eu vou falar mais antes. Posições, na verdade, que tem um max diferente de 0. Porque se o max é 0, você concorda que se o max é 0, eu ganho? Porque eu consigo mandar... Não, desculpa. Se o max é 0, eu perco. E se o max ele é diferente de 0, eu consigo mandar pra 0. Então eu ganho. Então, só depende disso, mais ou menos. Eu tô definindo esse max pra eu poder juntar jogos. Mas a ideia é isso. Se o max é 0, eu perco. Se o max é diferente de 0, eu ganho. E isso, de novo, respeita as minhas restrições, né? Porque se o meu max ele é 0, eu só consigo aumentar, né? Eu só consigo mandar pra max diferente de 0. Eu não consigo alcançar meu 0 mesmo, senão meu max seria 1. E se o meu max é diferente de 0, eu necessariamente alcanço 0. Senão meu max seria 0. Beleza? Então isso respeita as minhas restrições. E eu nunca vou querer mandar pra cima. Eu só vou querer diminuir. Então, basicamente, é um jogo de diminuindo meu max. Eu tô na posição de max 5. Eu posso mandar pra 4, 3, 2 ou 1. Beleza? Ou 0. Eu tô numa posição de max 4, eu posso mandar pra 3, 2 ou 1. Ou 0. Isso é basicamente Nin, certo? Então agora eu peguei um jogo genérico e eu reduzi ele a uma pilha de tamanho de Nin. Com apenas essa conjectura de que eu não vou subir no meu max. Por isso que o meu max ele é relevante, por isso que é bom analisar ele. Beleza? E eu entendo que isso é meio confuso, esse negócio é tudo meio tirado do nada, beleza? Mas vocês entenderam essa parte? Thiago, Guide? Entendeu? Tudo certo? Beleza. Então agora vamos ver como que a gente pode encontrar esse max, às vezes, beleza? Na minha experiência, tem duas formas principais, que é, ou eu faço uma PD, como é uma DAG, eu consigo achar primeiro o max de todos os caras que eu aponto, e aí depois eu calculo meu próprio max, ok? Tem que ter alguns cuidados, porque dentro da recorrência você vai estar guardando as posições que você acessou e tal. Então isso aqui você tem que fazer com um pouco de cuidado para não exceder memória, esse tipo de coisa. Mas uma PD é sempre uma boa ideia. Por isso que eu recomendo que ela seja iterativa. E se não for um APD, ou sei lá, se você sabe que os números são muito grandes, provavelmente é alguma roubada matemática. Nabo. Então, provavelmente você vai ter que achar o max de alguma maneira. Eu faço uma recorrência linear e não sei o que. Eu sei que as posições que eu alcanço, porque x ao quadrado, menos 2. Vai ser alguma coisa desse tipo e torce pra ser APD, sério. Torce pra ser APD que sua vida vai ser mais feliz. Tá bom? Então agora a gente entendeu o Nin. Beleza? E a gente entendeu o que a gente pode reduzir pra Nin. Tudo bem? Então agora a gente vai falar de variações de Nin. E coisas que a gente pode... Alguns exemplos de coisas que a gente pode mudar pra Nin, né? Ok, primeiro twist. Lembra quando eu falei que
quando o último a jogar ele perde em vez de ganha, é mó estranha. Então a gente vai ver isso agora, que é miser. E Nim, por sorte do universo, é um dos jogos que o miser é razoavelmente simples. Ok? Qual que é a ideia disso? Vamos ver o que acontece quando eu tenho miser Nim, né? É estranho, porque eu tenho uma pilha de tamanho 1. Eu ganho. Que? O último a jogar perde, isso. Isso eu perco, desculpa. Se eu tenho uma pilha de tamanho 1, eu perco. Ah, mas o Chora é... Putz, tá estranho já, né? O Chora é 1 e eu perco. Era pra eu ganhar. Então a gente já vê que não é igual a mim. Que é meio óbvio. Tá bom, se eu tenho 2 pilhas de tamanho 1... Tá bom, agora eu ganho. Mas era pra eu perder, porque o Chora é 0. Tá bom. Isso vale pra N pilha de tamanho 1, né? Vai alternando e vai alternando ao contrário. Mas vamos lá, eu tenho várias pilhas de tamanho 1 e uma pilha de tamanho 2. Não, vai. Uma pilha de tamanho 1 e uma pilha de tamanho 2. Eu perco ou eu ganho nessa posição? Eu ganho. Porque eu posso tirar minha pilha de tamanho 2 toda e o meu oponente tem que perder. Então, como que é miser Nim? Ele baseia em um negócio de que, tipo, eu sempre... Essas são basicamente as minhas posições que eu tenho um valor definido, ok? São posições que são 1 e alguma coisa. A partir do momento que eu tenho 1 e algum número, sei lá, 5, ok? E eu tô... Você concorda? Tá bom, isso aqui... O Shor com certeza vai ser diferente de 0, certo? Porque o meu 5 ele é maior do que 1. Então é uma posição que era pra eu ganhar. E como que eu vou ganhar? Bom, dependendo dessas paridades de 1, eu posso jogar o meu 5 pra 0, ou eu posso jogar meu 5 pra 1, certo? Ok, é só inverter. Se antes eu jogava pra 0, agora eu vou jogar pra 1. Porque antes eu queria manter isso aqui ímpar e agora eu quero manter par, certo? Se antes eu jogava pra 1, agora eu vou jogar pra 0. Porque se antes eu queria manter par, agora eu quero manter ímpar. Beleza? Então, basicamente, se eu não tenho só uns, o que ia ganhar ainda ganha. Porque é só ele fazer essa pequena modificação no último movimento dele. Ele ia ganhar de qualquer jeito e ele vai continuar ganhando. Então, se você quiser reconstruir a resposta, sei lá, se você quiser saber como que você joga, né, dessa forma de Nim, você joga como se você estivesse jogando Nim normal. Até você ter vários 1s, possivelmente 0, e uma pilha só, que não é 1. E aí é só você fazer essa pequena modificação de estratégia. E você automaticamente ganha, porque agora, a partir do momento que você tem vários 1s, ninguém tem escolha, né? Então é uma variação pequena Nim normal. E é bem elegantezinho, né? Mal bonitinho. Isso é miser Nim. Vamos ver que outras variações são legais. Tá bom. E às vezes tem algumas do tipo, o primeiro... Esse é o exemplo do problema da subregional. Então, não é que o último a jogar ganha, é que o primeiro... a fazer X ganha. Putz, e agora? Não é mais o último, né? Agora é o primeiro... E mudou tudo, e tá tudo estranho, eu não consigo mais ver os conceitos direito, e tá horrível. Então, não. Porque a única coisa que a gente precisa fazer agora é que em vez da gente ter uma posição final, a gente tem várias posições que te ferram. Em vez de eu falar, o primeiro a fazer X ganha, eu vou falar que, basicamente, o último... Mas o que é fazer X? É fazer alguma coisa, tipo, sei lá, o último a deixar uma pilha com tamanho 2 ganha. Não sei. O primeiro, quer dizer, né? O primeiro a... Tipo, no caso da subregional era, o primeiro a levar um negócio pro 0-0 ganha. Agora tem que pensar num problema um pouquinho diferente. Em vez de eu pensar que o primeiro a fazer X ganha, eu vejo todas as posições do jogo, todas as configurações do jogo, a partir do qual
o meu oponente pode fazer X, beleza? Então, todas as configurações do jogo que me levariam a perder, só que agora de uma maneira um pouco mais geral, e essas são as posições perdedoras. A partir do momento que eu tenho as minhas posições perdedoras, eu consigo fazer a teoria tradicional de Max e tudo mais. Entendeu? Então, aqui é só você mudar um pouquinho o mindset de como você está encarando o problema. Ok? No caso substitucional, se decompunha em vários subproblemas de novo. E agora a gente tem cada subproblema é equivalente a uma pilha de NIM. E a partir do momento que você tem subproblemas que você pode colocar em pilha de NIM, você pode fazer o short deles, né? Pra pegar o resultado final. Que nem a gente provou com NIM. Ok. Então a gente tem miser NIM. Já são duas variações. Agora outra variação é coin turning. Não, NIM em árvore. NIM em árvore é legal. NIM em árvore. E ele é um pouco mais simples também. Como que funciona isso? Eu tenho uma árvore. Beleza? E eu tenho nós. E em cada rodada, eu vou fazer um movimento que é... em cada nó eu tenho um número de pedrinhas, beleza? Então aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 1 nessas 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 7. Beleza? E o que é um movimento válido? Eu vou pegar, escolher um nó, escolher um número, não zero, de pedrinhas que tem nele. Então, nesse caso, de 1 a 5 pedrinhas. Eu vou mandar pro pai. Beleza? Então, sei lá, eu posso mandar 3 pedrinhas. Agora aqui, em vez de eu ter 5 pedrinhas, eu tenho 2. E aqui, em vez de eu ter 2, eu tenho 5. Beleza? Então, essa é uma versão de NIM. Se vocês prestarem atenção, ela obedece todas as restrições que a gente falou antes para um jogo ser equivalente a NIM. E agora vamos ver o que acontece. Eu de novo, que é meio tema do jogo, e vou provar porque funciona. Porque é meio difícil pegar as coisas de começo aqui. Então, o que eu vou falar? Que uma posição, ela é... Quê? O último que puder jogar alguma coisa. Então, a partir do momento que todas as pedrinhas estiverem na raiz, o cara perde, né? O último a jogar a última pedrinha pra raiz perde. Não, ganha, isso. O último a jogar a última pedrinha pra raiz ganha. Ok. Então tem as minhas posições. E o que eu vou falar? Bom, vamos pensar numa pilha só, né? Eu vou falar que só importa as pedrinhas que estão em um nível ímpar. E eu posso ignorar completamente as pedrinhas que estão em nível par. Por quê? Por quê? Tá bom. Bom, vamos ver por que as pedrinhas em nível par são irrelevantes. Se eu tenho aqui, por exemplo, 2 pedrinhas aqui nesse nível, e o meu jogador joga elas pra cima, eu posso só jogar elas de novo. Certo? Então, eu meio que anulei o movimento dele. Isso até chegar na raiz, e quando chegar na raiz, morre. Ok? E agora eu vou fazer o mesmo com as pedrinhas em nível ímpar. Beleza? Se meu jogador joga pra cima, eu jogo pra cima de novo. E você percebe que o único momento em que eu não posso fazer isso é quando elas estiverem aqui. Ok? Então, se eu tô numa posição vencedora agora, eu posso ir jogando essa estratégia, ok? Então, sempre que meu jogador joga, sei lá, 3 pedrinhas pra cima, eu jogo 3 pedrinhas pra cima se eu posso. E eu vou basicamente ter que todo jogo é análogo a isso. É como se eu tivesse só a raiz e algumas outras coisas. Beleza? A partir daqui, o meu jogo se torna... eu tenho esse cara, eu vou mandar 3 caras pra raiz. Isso é NIM tradicional. Isso vira NIM tradicional. Porque eu posso pegar qualquer pilha de pedras e mandar uma quantidade pra raiz, que basicamente elas morreram, que eu não posso fazer mais nada com essas pedrinhas. Então, eu posso acabar. E agora eu tenho um jogo de NIM tradicional. E as únicas coisas que importam as únicas pessoas que vão estar aqui são meus caras que estavam em nível ímpar. Porque os caras na minha raiz não importam, então os caras em nível par eu posso transformar. Então é basicamente como que eu tenho uma estratégia vencedora a partir da árvore. Beleza? A minha estratégia vencedora é, se eu tô numa posição que eu ganho agora dessa forma, eu consigo me manter numa posição que eu ganho
copiando os movimentos do meu oponente. Beleza? Mas como eu copio, tipo, se ele jogou do nível 1 pra raiz? Tipo, isso não tem como eu... Ah, não, agora não. Isso é como se eu estivesse fazendo uma jogada de Nin tradicional. Ah, tá. Aqui é como se eu só tivesse feito isso. Oi. Não importa par, porque se você joga de nível par, o outro repete a ação de jogar pra cima. Isso. Isso é ótimo. Porque se eu já tô ganhando, eu consigo manter a invariante que eu tô ganhando dessa forma. Beleza? E aí, o perdedor não importa o que ele fazer, né? O que importa é que se eu ganho, eu vou manter a invariante que eu continuo ganhando. E aí, não importa o que o perdedor faça, se eu tô mantendo essa invariante, não tem problema, certo? Tá, pra parte, mas tipo, meio que ele pode adicionar pedrinhas no nível 1. No nível 1? Ele pode, mas é como... Não, então, ele não tá adicionando pedrinhas, ele tá movendo pedrinhas do nível de baixo pra lá. Então, ele não tá adicionando pedrinhas, né? Ele tá só meio que deslocando elas de uma maneira irrelevante. Até chegar nesse nível. Então, a teoria de Nin e árvore é você tira... As pedrinhas são independentes do nível, né? Então, eu só tiro o short das pedrinhas em nível ímpar. É como se cada uma delas fosse uma pilha independente de Nin. Que eu posso ir copiando o movimento até você ter que fazer uma decisão de verdade. Coin turning. Outra variação. E aqui são vários problemas que são da forma. Eu tenho um array. Eu vou falar que eu tenho moedas nessas posições, beleza? As moedas podem estar cara ou coroa, 1 ou 0, ok? Então, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ok? E o que eu vou fazer agora? Vamos fazer assim, eu vou escolher um intervalo, LR, tal que V, sei lá, V é meu vetor, VR é igual a 1, e eu vou flipar ele. Essa restrição garante que não cicla, certo? Porque eu vou pegar o último cara e vou transformar ele num 0. Sempre. Então, se eu pegar esse último cara e transformar ele num 0, agora eu não posso mais mexer com essa posição. Beleza? Eu tô sempre meio que diminuindo... eu tô sempre diminuindo... É que aqui tá ao contrário, né? Sempre diminuindo a representação binária desse número. Se esse é o dígito mais significativo. Beleza? Então, por isso é uma prova que não cicla. Bem simples, o resto é bem trivial de provar. Beleza. Então, eu escolho um intervalo e eu flipo ele. E eu quero saber quem ganha. Qual que é a última pessoa que pode flipar algum cara. E aqui... Você pode imaginar que cada um é o topo de uma pilha de Nin. Ok? Então, sei lá, eu tenho aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Isso quer dizer que eu tenho uma pilha de Nin de tamanho 1, uma de tamanho 3, uma de tamanho 4, uma de tamanho 7 e uma de tamanho 8. Não, na verdade... tá, essa é outra versão. Mas... Tá bom, eu confundi um pouco. Não é que tem tamanho 8, é que eu tô somando todas as pilhas, que eu tenho tamanho pelo menos 1 e eu tiro o módulo 2. Beleza? Então quer dizer que eu tenho um número ímpar de pilhas que tem tamanho pelo menos 1, um número ímpar de pilhas que tem tamanho 1, um número par de pilhas que tem tamanho pelo menos 2, um número ímpar de pilhas que tem tamanho pelo menos 3 e assim por diante. Ok? E você percebe que essa operação de flipar, se eu tenho um aqui, o que eu posso ter quando eu tenho um aqui? O i aqui é só 0, tá? Se aqui for só 0. Eu posso assumir que eu tenho um número ímpar de pilhas desse tamanho, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho um número ímpar de pilhas de tamanho 8. Você concorda que se eu tenho um número ímpar, eu posso assumir que só tem uma? Porque o resto vai ser par, o short deles vai ser necessariamente 0, então elas não vão mudar meu resultado. Ok? Então eu vou assumir que eu tenho uma pilha de tamanho 8. E o que vai ser flipar esse meu intervalo? Por exemplo, vamos supor que eu escolho esse intervalo e eu flipo ele. Quer dizer que eu trouxe essa pilha para esse tamanho. A minha pilha que tinha tamanho 8, agora tem tamanho 3. Por quê? Se eu tinha um número ímpar de pilha de tamanho pelo menos 4, agora eu tenho um número par. Se eu tinha um número par de pilha de tamanho pelo menos 5, agora eu tenho um número ímpar. Certo? Então é equivalente eu fazer isso. É como se eu estivesse olhando de lado, assim, as minhas pilhas, ou pelo menos é a maneira que eu vejo isso.
Então, esse jogo, se eu tenho duas pilhas de tamanho igual, eu posso não me importar com isso, porque o short delas é 0. Isso aqui é só você ir fazendo basicamente essa continha aqui. Eu tenho uma pilha de tamanho 8. Aí eu removo ela, né, pra ver como que tá o resto de verdade. Então, eu vou remover essa minha pilha, que vai virar 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Isso quer dizer que eu tenho uma pilha de tamanho 6, certo? Então, agora eu tenho uma pilha de tamanho 8 e uma pilha de tamanho 6. Eu tiro essa minha pilha de tamanho 6. Vai ficar 0, 0, 1, 1, 0, 1. E assim por diante. Então, eu tenho um jogo de NEM tradicional. Na casa aí, agora tu tem uma pilha de tamanho maior, igual aí? Eu tenho quantas pilhas de tamanho maior igual aí eu tenho módulo 2. Tá. Mas aí quando eu transmiti tipo, a pilha de 8 uma pilha de tamanho 3, por que a casa do 3 também não mudou? Porque eu ainda tenho o mesmo número de pilhas de tamanho pelo menos 3. 8 tem tamanho pelo menos 3 e 3 tem tamanho pelo menos 3. Então, o número de pilhas de tamanho pelo menos 3 não mudou. Basicamente, eu tô transformando uma pilha de tamanho R em uma pilha de tamanho L-1. Beleza? Então, esse é um exemplo de coin turning. Um outro exemplo, que é o que eu tava confundindo, que eu tava quase falando no começo, eu tenho uma coisa similar. Beleza? Eu tenho aqui 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E o que eu vou fazer? Eu vou escolher, de novo, L e R. Tal que... Vocês entenderam por que dessa restrição? Essa restrição é bem comum, são vem várias coisas desse tipo. E é pra garantir realmente que não cicla. Tal que VR é igual a 1. E eu vou flipar L e R. Então eu não vou flipar os caras no meio. Beleza? Eu não tô mudando o intervalo, eu tô mudando só os caras do extremo. E agora é uma coisa similar. Porque eu vou falar que o VI é o número de pilhas de tamanho e módulo 2. E de novo, se eu tenho 3 pilhas, é como se eu tivesse uma. Porque as duas pilhas têm short 0. Então eu tenho um número de pilhas de tamanho I, módulo 2. E por que isso funciona? Vamos lá, eu vou escolher esse LR aqui, eu vou flipar, beleza? Então eu deixei isso aqui 4, 5, 6, 7. Se eu flipar esses dois, então aqui é 0 e aqui é 1, é como se eu tivesse pegado uma pilha de tamanho 7 e mandado ela para o tamanho 4, certo? Porque aqui eu tinha uma pilha de tamanho 7 e agora eu tenho uma pilha de tamanho 4. Se eu já tivesse um aqui e eu flipasse para 0, é porque agora eu tenho duas, mas ter duas é irrelevante. Beleza? Então, esses são os tipos de coin turning games. Geralmente eles têm uma restrição desse tipo. E esse vai ser o tipo da sua pilha de NIM. Isso vai ficando arbitrariamente complexo. Por exemplo, eu posso ter um que eu escolho, sei lá, L, M e R, tal que L é menor do que M, que é menor do que R. E eu vou flipar os três. E agora eu tenho que interpretar isso como, eu peguei uma pilha de tamanho 7 e eu dividi ela em duas pilhas de tamanho menor do que 7. Nota que isso também não cicla porque o tamanho máximo de alguma pilha sempre diminui. Mas agora, como não é um NIM tradicional, eu vou ter que fazer a minha PD para descobrir o número de grande de cada uma dessas pilhas quando eu tenho essa operação a mais. E é bem normal você poder ter uma operação de tipo, eu posso dividir uma pilha em duas. E aí é só você ir descobrindo os max das posições, normal, quando fica isso. Mas então, coin turning games, geralmente é você prestar atenção nessa restrição para ver o que vai ser o topo da sua pilha, transformar em pilhas, ver se é NIM ou se você tem que modelar um pouco mais até transformar nisso. Às vezes eles chamam de turtle turning, que tem as tartarugas de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Ou de barrigazinha para cima. Mas eu acho uma triste. Tá. E agora a gente vai virar um negócio muito legal. Um negócio muito, 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 muito legal. Que é Hacking Bush. Que também é NIM, mas é um pouco mais diferente, eu acho. Porque tem umas conjecturas a mais. E agora tem uma coisa que eu não vou conseguir provar direito. Mas eu vou dar um esboço da prova pra quem quiser tentar em casa. Mas ela é horrível.
Ela é tão horrível que eu fui ver num livro a prova, pra ver se tinha uma prova mais bonita do que as que eu tinha visto na internet. E o livro falou, se quiser pular esse capítulo, pula. Porque ele não tá muito legal. Tipo, é meio grande as coisas. Então, Hackenbush. Deixa eu ver se tô escrevendo certo. Hackenbush, tá certo. Tá bom. Hackenbush. Eu não gostei desse tom de rosa. Eu prefiro outro. Tá. Como que é Hackenbush? É um jogo que eu tenho grafinhos. Grafinhos bonitinhos, beleza? Eu tenho basicamente o chão. E eu tenho grafos que estão conectados nesse chão de alguma forma. Então aqui eu tenho um nó, por exemplo. E sei lá, aqui eu tenho um grafo. Aqui é um abacaxi. Aqui eu vou ter uma menininha. Nota que ele pode ter self-loop, múltiplo edges e tudo mais. Beleza? É uma menina com um abacaxi. Então, isso é Hackenbush. E como que é meu jogo? De novo, eu tenho 2 jogadores, eu alterno, todas as coisas tradicionais. E a cada rodada, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma aresta e eu vou cortar ela. Beleza? Só que tem uma coisa a mais. Vamos lá. Ok, eu fiz isso. Agora o meu oponente faz isso. O catch é, a partir do momento que você corta uma aresta, todos os vértices que não estão mais conectados ao chão, então não tem um caminho entre eles e o chão, eles também morrem, tá? Eu também tirei eles. Beleza? É como se o chão fosse um vértice só, na verdade. Então, o chão é uma coisa só e eu quero ver todo mundo que tá conectado a ele ainda, né? E aí o último a tirar uma aresta perde, naturalmente. Beleza? Então vamos investigar versões mais simples desse jogo. E no final provar para um grafo genérico desse tipo. A versão mais simples é que, na verdade, eu vou fazer em verde, porque é chamado Hackenbush verde. Porque verde é o que os 2 jogadores podem tirar todos os vértices. Tem as versões que, tipo, sei lá, o jogador azul só pode tirar os vértices, só pode tirar as arestas azuis. O jogador vermelho só pode tirar as arestas vermelhas. E eu gosto do verde, porque como ele é verde, quer dizer que os 2 podem tirar as duas, eles chamam isso aqui de bambu, porque parece um bambu. Por isso que eu achei que tem que ser temático. Tá bom. O último a tirar uma aresta ganha ou perde? O último a tirar uma aresta ganha. Desculpa. É que é sempre isso, né? A não ser que seja miséria, mas miséria é horrível, então não façam isso. Tá bom, então eu tenho aqui o Hackenbush bambu, beleza? Dá pra perceber que isso aqui é exatamente igual a Nin, certo? Porque eu tenho aqui é 3. É o número de grande do meu bambu. Porque aqui eu posso cortar e transformar em 2 arestas, eu posso transformar em uma aresta, eu posso transformar em 0 arestas. Beleza? Então, meu max das posições vai ser meu tamanho mesmo. Pô, legal. Até agora tá simples, né? Então vamos ir pra o que vem depois de caminhos, que ainda não é tão difícil. Que é árvores. Então tem algo... Por que esse quadro tá chato hoje, né? Então tem alguma coisa assim, sei lá. Beleza? Tem uma árvore. Posições que eu alcanço, ok? Se essa árvore, vamos achar que ela tem tamanho 2 aqui. Você concorda que eu consigo sempre alcançar 1 e 0, certo? Então, o meu max é pelo menos 2. Na verdade, ele vai ser, como todas as posições daqui de cima podem alcançar 2 e 1, o meu max pode alcançar 1 e 2, meu max vai ser 2 mais qualquer coisa que seja isso aqui, certo? Vai ser 2 mais o max dessa estrutura que eu tô colocando em cima dele. Vamos então ver qual que é o max dessa estrutura. Eu quero saber o max disso, né? Deixa eu tirar isso aqui só por simplicidade, por enquanto. Tá bom. O max de estrutura... Mas a gente já falou que o chão é como se fosse um vértice só, certo? Isso aqui, na verdade, é equivalente a eu ter... eu tô saindo da minha área. Desculpa. Tá bom. Isso aqui é equivalente a eu ter isso. Certo?
Então, é isso. Então, eu sempre posso ir fazendo essa brincadeira. Eu tenho que o max de 2 caras aqui, vários caras, vai ser o short do max de cada um desses branches individualmente. Beleza? E a partir daí fica razoavelmente fácil definir qual que é o número de grande de uma árvore. Porque... Opa! Eu tenho uma árvore aqui. Sei lá, aqui, né? E eu vou meio que reduzindo ela até ser um negócio mais simples. Então, por exemplo, eu tenho que o max aqui eu sei que é 0, certo? Os max não, né? O short desses dois aqui é 0, que eu tenho 2 pilhas paralelas de tamanho 1, então eu posso tirar aqui. De novo, aqui vai ser 0, eu tiro isso aqui. Então agora eu tenho uma pilha de tamanho 2. O max vai ser o tamanho do meu branch, mais o short dos caras que estão do meu lado. Que eu tô vendo. Que não é o cara que me conecta na raiz. Vocês entenderam, então, como é pra árvore? Tá. O número de grande do meu branch, ele vai ser o tamanho do cara que me conecta até o chão, mais o short dos outros caras que saem de mim. Beleza? E se eu vou definindo securamente, eu sempre consigo achar a resposta. Né? Eu começo indo das folhas e reduzindo. Legal. Mas isso ainda são árvores, e árvores não são todos os grafos do universo. Então vamos ver como a gente resolve para todos os grafos do universo. E aí tem uma parte que é bem chatinha de provar, mas tudo bem. Que eu vou falar para vocês mais ou menos as boas da prova, e quem tiver com muito tempo livre e curiosidade pode fazer isso. Qual que vai ser essa minha conjectura? Se eu tenho um vértice A, beleza? E eu tenho o vértice B. E existe mais de uma maneira de eu ir de A para B. Então aqui, por exemplo, nesse caso eu posso fazer isso ou isso, certo? Existem 2 caminhos disjuntos que levam de A para B. Existem 2 caminhos completamente disjuntos. Eles usam arestas completamente disjuntas. Então eu posso considerar que A é igual a B. Beleza? Então é como se eu pudesse fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho A e B. E todas as arestas que iam pra A continuam indo pra A, todas as arestas que iam pra B continuam indo pra B. E agora eu vou ter um negócio assim, né? É que eu tô fazendo aqui, mas o grafo não é direcionado, tá? Eu vou ter um negócio assim. Ok? Então tá, essa é a primeira coisa. E a prova disso aqui, se alguém quiser, né, saber mais ou menos como funciona, eu assumo que se existe uma configuração na qual é diferente a resposta, se eu juntar e se eu não juntar, você concorda que se existe uma ou mais de uma com um número mínimo possível de vértices? Calma aí, não entendi. O que a gente quer dizer com A igual a B? Eu quero dizer que eu posso... Os 2 vértices passam a ser o mesmo vértice. Então toda aresta que conectava algum cara A conecta agora a esse vértice, que é A e B junto. Se tinha uma aresta que conectava A a B, agora eu tenho um self loop. E assim por diante. Depois eu vou te falar como lida com self loop, mais rapidão. Então vamos lá. Vamos supor que existe alguma árvore não, né? Algum grafo no qual isso aqui é diferente, beleza? O grande desses 2 é diferente. Se existe existe um número mínimo de vértices, certo? E aí, basicamente, você vai fazendo ideia sobre ele, tipo, tem que ser só um cara conectado no chão, porque senão eu consigo separar eles e fazer individualmente, e a resposta se mantém diferente. Eu sei que, tipo, eu não tenho essa parte aqui, porque senão eu consigo fazer com um número menor ainda de vértices. Você tá fazendo isso até meio que concluir que ele não tem vértice nenhum, então ele não existe. É basicamente essa a ideia de por que isso dá errado. Só que daí você tipo, decompõe em 6 casos diferentes e é meio ruim. Quem quiser ver isso com detalhe, na verdade, tem um livro muito bom que é
Winning Ways for Mathematical Games. Alguma coisa assim. E ele é muito, muito, muito bom. Mas tá. Então eu tenho isso. E a última coisa é que você tem um self loop. Como que isso influencia meu número, né? Aqui eu tenho alguma coisa e eu tenho um self loop. Basicamente é um cara a mais que eu posso cortar, certo? Eu posso cortar esse cara e levar para esse estado. E isso é completamente equivalente a se eu tivesse um cara aqui. Certo? É só uma aresta que eu posso cortar e levar para esse estado aqui. Então, esses dois caras são equivalentes. E agora eu posso, aplicando sucessivamente as transformações, primeiro eu pego o meu grafo, eu reduzo o número de vértices. É engraçado, porque se você pensar por aquela definição, um ciclo, né, vai acabar virando um negócio assim, com vários self loops, que acaba virando uma estrelinha, e que pode acabar virando, né, tanto só isso aqui, quanto isso aqui, depende da paridade dos caras no ciclo. E aí todos os caras que saíam desse ciclo passam a sair daqui. Então, se eu quero saber o número de grande de um Hackenbush, o que eu faço é, primeiro eu vou colidir todos os ciclos no vértice, qualquer vértice, né? Eu faço com que todos os vértices em um mesmo ciclo sejam o mesmo vértice. Aí eu reduzo self-loops, que eu provavelmente vou ter produzido vários. Eu fico para não ter self-loops ou multiple edges, porque multiple edges é um ciclo, né? E depois disso eu resolvo para árvore, que é só você ir resolvendo recursivamente a partir das folhas. E é legal. Na verdade aqui é Green Hackenbush. Não, os grafos não é direcionado. Não, você tem que achar os ciclos, né? Você tem que colidir todos os ciclos. Eu acho que não precisa. Você só tem que achar todos os caras que estão no mesmo ciclo. Isso pra mim dá pra fazer de uma maneira mais fácil, um pouco. E aí, sei lá, fazer um union find pra saber quais são as arestas. E depois juntar todas as arestas que vão pra qualquer um dos que estão no union find no pai. Meio que recalcular esse grafo. Beleza? Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Vocês têm perguntas finais? Dúvidas que ficaram?